Magistério, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 21. Finalmente, o tempo esquentou o suficiente para eles começarem a ter aulas ao ar livre quase diariamente. Em uma tarde luminosa, Cal e Tamara foram para a margem da floresta estudar com a turma de Mestra Milagros, enquanto Rufus levava Aaron para um treinamento especial. Eles não se afastaram muito dos portões do Magisterium, mas a vegetação havia crescido o suficiente para bloquear a visão de quase toda a entrada da caverna. O ar quente cheirava a alecrim, valeriana e beladona, que cresciam no terreno, e havia no chão uma pilha crescente de jaquetas e casacos leves enquanto os aprendizes corriam ao sol, brincando de pegar bolas de fogo, usando o ar para controlar a maneira como estas se deslocavam. Cal e Tamara juntaram-se a eles com entusiasmo. Era divertido concentrar-se em erguer uma esfera em chamas e depois lançá-la entre as mãos. Cal se esforçava para aproximá-la ao máximo das mãos, mas sem tocar as palmas de fato. Gwenda havia se queimado uma vez, e agora tomava cuidado extra. Sua bola de fogo mais pairava do que se movia. Embora Cal e Tamara tivessem chegado depois, o exercício era bem parecido com os que Mestre Rufus os fizera praticar, principalmente os da areia, que estavam para sempre gravados na mente deles. E então eles aprenderam rapidamente. Muito bem! Elogiou Mestra Milagros, andando entre eles. Ela havia tirado os sapatos e a camisa do uniforme preto, deixando à mostra uma camiseta com um arco-íris na frente. Agora quero que vocês criem 2 bolas. Dividam sua atenção. Cal e Tamara assentiram. Dividir a atenção era instintivo para eles, mas alguns dos outros aprendizes precisavam fazer um grande esforço. Célia conseguiu, assim como Gwenda, mas uma das esferas de Jasper estourou, chamuscando seu cabelo. Cal riu, recebendo um olhar sombrio. Logo, porém, todos estavam jogando 2 bolas de fogo no ar, e em seguida 3. Não exatamente como malabares, mas algo que se aproximava de uma versão em câmera lenta. Depois de alguns minutos, Mestra Milagros os interrompeu novamente. Por favor, escolha um parceiro, disse ela. O aprendiz que ficar sem par vai praticar comigo. Vamos jogar nossa bola para o parceiro e pegar a que ele jogar para nós. Portanto, apaguem todas as bolas em suas mãos, exceto uma. Prontos? Célia bateu na manga de Cal timidamente. Pratica comigo? Perguntou ela. Tamara suspirou e foi praticar com Gwenda, deixando Jasper como parceiro de Mestra Milagros, já que Drill havia se queixado de dor de garganta e ficara em seu quarto. O fogo andava de um lado para o outro, cortando o ar preguiçoso da primavera. Você é muito bom nisso! Exclamou Célia, radiante, enquanto Cal conduzia o fogo em loopings antes de levá-lo logo acima das mãos de Célia. Ela era o tipo de pessoa simpática que distribuía elogios com facilidade, mas ainda assim era bom ouvir, mesmo que Tamara estivesse revirando os olhos pelas costas de Célia. Muito bem! Mestra Milagros bateu palmas para chamar a atenção de todos. Ela parecia um pouco descontente. Havia uma queimadura em sua manga, onde Jasper devia ter acertado uma bola de fogo. Agora que todos vocês estão acostumados a usar ar e fogo juntos, vamos adicionar algo ainda mais difícil. Venham por aqui. Mestra Milagros os conduziu morro abaixo, até um riacho que borbulhava nas rochas. 4 grossas toras de carvalho balançavam na água, visivelmente sob efeito de magia para que permanecessem no lugar, visto que a corrente fluía em torno delas. Mestra Milagros apontou para as toras. Vocês vão subir em uma dessas, disse ela. Quero que vocês usem a água e a terra para se equilibrar sobre as toras, ao mesmo tempo em que mantêm pelo menos 3 bolas de fogo no ar. Houve um murmúrio de protesto, e Mestra Milagros sorriu. Tenho certeza de que vocês conseguem, encorajou ela, conduzindo os alunos em direção aos troncos. Quando Cal avançou, ela pousou a mão em seu ombro. Cal, me desculpe, mas acho melhor você ficar aqui. Com sua perna, não creio que seja seguro que faça exercício, disse ela baixinho. Estive pensando em uma versão que poderia se adequar melhor a você,
Deixe-me ajudar os outros a começar e então explico. Jasper, passando por eles, olhou por cima do ombro e riu. Cal sentiu uma fúria vermelha e cega ferver dentro dele. De repente, estava de volta à aula de educação física no 6º ano, sentado nas arquibancadas enquanto todos os outros escalavam cordas, ou faziam dribles com bolas de basquete, ou ainda saltavam de um lado para o outro no tatame. Eu posso fazer, assegurou ele. Mestre Milagros deu um passo em direção à margem do riacho, os pés descalços afundando na lama. Ela sorriu. Eu sei, Cal, mas o exercício vai ser muito difícil para todos os aprendizes, e seria ainda mais difícil para você. Acho que ainda não está pronto. Assim, Cal observou os outros aprendizes patinarem na água ou levitarem de modo desajeitado até seu tronco, oscilando à medida que Mestre Milagros liberava a magia que mantinha as madeiras no lugar. Ele podia ver a tensão no rosto dos colegas enquanto tentavam mover a tora contra a corrente, manter-se de pé e fazer uma bola de fogo levitar. Célia caiu quase imediatamente no riacho, encharcando o uniforme, sem conseguir parar de rir. Era um dia quente, e Cal podia apostar que cair na água era gostoso. Jasper, surpreendentemente, saiu-se muito bem no exercício. Ele conseguiu se equilibrar no tronco e manter-se de pé enquanto conjurava sua primeira bola de fogo. Ele a jogava entre uma mão e outra, rindo e olhando na direção de Cal, fazendo-o pensar no que ele dissera no refeitório. Se você aprendesse a levitar, talvez não atrasasse tanto seus colegas, mancando atrás deles. Cal era um mago melhor do que Jasper. Ele sabia disso, e não suportava que Jasper pensasse o contrário. Dando risadinhas, Célia tornou a subir no tronco, mas seus pés estavam molhados e ela escorregou outra vez, quase de imediato. Ela mergulhou de volta na água e Cal, tomado por um impulso que não conseguiu controlar, avançou correndo e pulou no tronco abandonado. Afinal, ele já havia andado de skate antes. Mal, admitiu, mas andara e podia fazer o exercício também. Cal! Gritou Mestre Milagros, mas ele já estava no meio do rio. Era muito mais difícil do que parecia da margem. O tronco rolou sob seus pés, e ele teve de estender as mãos, recorrendo à magia da terra para manter o equilíbrio. Célia emergiu na frente dele, jogando para trás o cabelo molhado. Vendo Cal, ela arquejou. O susto de Cal foi tão grande que sua magia o abandonou. A tora rolou adiante. Célia mergulhou na direção da margem com um grito, e a perna ruim de Cal deslocou-se debaixo do garoto. Ele tombou para frente e caiu na água. A água era escura, gelada e mais profunda do que ele imaginara. Cal se virou, tentando nadar até a superfície, mas seu pé ficou preso entre duas pedras. Ele chutou desesperadamente, mas a perna ruim não era forte o suficiente para libertar a boa. A dor percorreu a lateral de seu corpo enquanto ele tentava se libertar, e ele gritou. Silenciosamente, debaixo d'água, bolhas escapando de seus lábios. De repente, uma mão segurou seu braço e o puxou para cima. Ele sentiu mais dor quando seu pé se soltou do leito do riacho, e então ele se viu na superfície, arquejando. A pessoa que o puxara nadava atravessando o rio, e Cal podia ouvir os outros aprendizes gritando sem parar enquanto ele era jogado na margem, tossindo e cuspindo água. Ele olhou para cima e viu olhos castanhos raivosos e cabelos pretos gotejando. Jasper! Disse Cal, incrédulo. Depois tossiu de novo, a boca se enchendo de água. Estava prestes a se virar de lado e cuspir, quando Tamara apareceu de repente, caindo ao seu lado de joelhos. Cal! Cal, você está bem? Cal engoliu a água, torcendo para que não houvesse girinos. Estou bem, respondeu ele, a voz rouca. Por que você teve de se exibir assim? Perguntou Tamara com raiva. Por que os meninos são sempre tão burros? Depois que Mestre Milagros disse especificamente para você não fazer isso! Se não fosse por Jasper, ele seria comida de peixe. Completou Jasper, espremendo a água de seu uniforme. Bem, eu não iria tão longe, disse Mestre Milagros. Mas, Cal, foi uma atitude muito tola. Cal olhou para si mesmo. Uma das pernas de sua calça estava rasgada. Ele havia perdido um pé de sapato e o sangue escorria de seu tornozelo.
Pelo menos era sua perna boa, pensou ele. Então ninguém podia ver a confusão de músculos retorcidos que era a outra. Eu sei, disse ele. Mestre Milagro suspirou. Você pode ficar de pé? Cal tentou se levantar. Imediatamente, Tamara estava ao lado dele, oferecendo um braço para ele se apoiar. Ele o aceitou, aprumou-se e gritou quando a dor o atingiu. A sensação era de que alguém havia enfiado uma faca em seu tornozelo esquerdo, uma dor quente e nauseante. Mestre Milagro se abaixou e tocou o tornozelo de Cal com dedos frios. Não está quebrado, mas foi uma torção grave, decretou ela depois de um momento. Ela tornou a suspirar. A aula acabou por hoje. Cal, vamos para a enfermaria. A enfermaria vinha a ser uma sala grande, de pé direito alto, totalmente livre de estalagmites, estalactites ou qualquer coisa que borbulhasse, gotejasse ou fumegasse. Havia longas fileiras de camas, arrumadas com lençóis brancos, como se os mestres esperassem que uma grande quantidade de crianças feridas pudesse ser levada para lá a qualquer minuto. No momento, não havia ninguém além de Cal. A maga encarregada era uma mulher alta e ruiva, que tinha uma cobra enroscada nos ombros. O padrão das escamas do réptil mudava conforme ele se movia, passando de manchas de leopardo para listras de tigre e trêmulos pontos cor-de-rosa. Coloque-o ali, instruiu a mulher, apontando solenemente, enquanto os aprendizes carregavam Cal em uma maca feita de galhos que Mestre Milagros havia criado. Se a perna de Cal não doesse tanto, teria sido interessante vê-la usar a magia da terra para quebrar os galhos e prendê-los com raízes longas e flexíveis. Mestre Milagro supervisionou a maneira como colocaram Cal em uma cama. Obrigada, alunos, agradeceu ela, enquanto Tamara hesitava, ansiosa. Agora vamos, deixem Mestra Amarante trabalhar. Cal se apoiou nos cotovelos, ignorando a dor lancinante na perna. Tamara... O que foi? Ela se virou, os olhos escuros arregalados. Todo mundo estava olhando para eles. Cal tentou se comunicar com ela com os olhos. Cuide de devastação. Providencie comida suficiente. Ele está ficando vesgo, disse Tamara à mestra Amarante, preocupada. Deve ser a dor. A senhora não pode fazer nada. Não com todos vocês aqui. Show! Show! A Amarante agitou as mãos e os aprendizes saíram apressados com Mestre Milagros. Tamara parando na porta a fim de lançar outro olhar preocupado a Cal. Ele caiu de volta na cama, pensando em devastação, enquanto Mestre Amarante cortava seu uniforme, mostrando hematomas roxos na extensão da perna. Sua perna boa. Por um momento, o pânico cresceu em seu peito, dando-lhe a sensação de estar sufocando. E se ele não pudesse mais andar? A mestra deve ter visto um pouco do medo em sua expressão, porque ela sorriu, tirando um rolo de musgo de uma jarra de vidro. Você vai ficar bem, Kellum Hunt. Já curei ferimentos piores do que este. Então não é tão ruim quanto parece? Cal ousou perguntar. Ah, não, respondeu ela. É tão ruim quanto parece, mas eu sou muito, muito boa no que faço. Um tanto tranquilizado e decidido que seria melhor não fazer mais perguntas, Cal deixou que ela cobrisse sua perna com musgo de um tom verde vívido e, em seguida, envolvesse tudo com lama. Por fim, ela lhe deu um gole de um líquido leitoso que tirou a maior parte da dor e o fez se sentir um pouco como se flutuasse em direção ao teto da caverna, como se o hálito do dragonete o tivesse atingido afinal. Sentindo-se muito tolo, Cal adormeceu. Cal! Sussurrou uma garota, bem perto de seu ouvido, soprando seu cabelo e fazendo cócegas em seu pescoço. Cal, acorde! Em seguida, outra voz, a de um menino dessa vez. Talvez devêssemos voltar. Isto é, o sono não ajuda na cura, ou algo assim? Sim, mas não ajuda a gente, disse a primeira voz, dessa vez mais alto e mais rabugenta. Tamara. Cal abriu os olhos. Tamara e Aaron estavam ali, Tamara sentada ao lado dele na cama, sacudindo suavemente seu ombro. Aaron ergueu Devastação,
que babava, arfava e abanava o rabo. Ele tinha uma coleira improvisada em torno do pescoço. Eu ia levá-lo para passear, disse Aaron. Mas, como não há ninguém além de você na enfermaria, pensamos em trazê-lo primeiro para uma visita. Também trouxemos seu jantar do refeitório, informou Tamara, apontando um prato coberto por guardanapo na mesinha da cabeceira. Como você está? Cal experimentou mover a perna dentro do molde de lama. Não doía mais. Eu me sinto um imbecil. Não foi culpa sua, disse Aaron, ao mesmo tempo em que Tamara dizia, bem, devia mesmo. Eles se entreolharam, e então olharam para Cal. Desculpe, Cal, mas não foi sua melhor ideia, disse Tamara. Você simplesmente roubou o tronco de Célia. Não que ela não vá gostar de você de qualquer maneira. Hein? Ela não gosta, protestou Cal, horrorizado. Gosta sim, Tamara sorriu. Você poderia bater na cabeça dela com uma tora e ela ainda ficaria toda... Cal, você é tão bom com essa coisa de magia. Ela olhou para Aaron, cuja expressão dizia a Cal que ele concordava com Tamara e achava tudo hilário. Seja como for, continuou Tamara. Nós não queremos que você seja esmagado por um tronco. Precisamos de você. Isso mesmo, concordou Aaron. Você é meu contrapeso, lembra? Só porque ele se ofereceu primeiro, disse Tamara. Você deveria ter feito testes para o papel. Cal tinha receado que Tamara pudesse ficar com ciúmes quando descobrisse que Aaron o escolhera como seu contrapeso. Mas, sobretudo, ela parecia pensar que, por mais que gostasse de Cal, Aaron provavelmente poderia ter conseguido alguém melhor. Aposto que Alex Strike ainda está disponível. E, além de tudo, ele é bonitinho. Que seja, disse Aaron, revirando os olhos. Eu não queria Alex. Queria Cal. Eu sei, admitiu Tamara. Ele vai ser bom nisso. Acrescentou ela, inesperadamente. E Cal dirigiu um sorriso agradecido aos dois. Mesmo deitado ali, com a perna enrolada na lama, era bom ter amigos. E eu aqui preocupado, achando que vocês iam esquecer Devastação, disse Cal. Sem chance, rebateu Aaron alegremente. Ele comeu as botas de Tamara. Minhas botas favoritas. Tamara deu um tapa de leve em Devastação, que se esquivou, tentou se dirigir à porta e olhou tristemente para Cal na cama. Um leve gemido saiu de sua garganta. Acho que ele quer dar um passeio agora, comentou Cal. Eu vou levá-lo. Aaron correu até a porta e enrolou a ponta livre da corda em seu pulso. Ninguém está nos corredores agora, porque é a hora do jantar. Eu volto já. Se você for pego, vamos fingir que não o conhecemos, disse Tamara, bem-humorada, quando a porta se fechou atrás dele. Ela pegou o prato na mesinha de cabeceira de Cal e puxou o guardanapo. Lincoln delicioso, disse ela, equilibrando o prato na barriga de Cal. Seu tipo favorito. Cal pegou um pedaço do vegetal e mordeu, pensativo. Eu me pergunto se vamos todos estar tão acostumados com Lincoln que quando voltarmos para casa não vamos querer pizza ou sorvete. Vou acabar na floresta comendo musgo. Todo mundo na sua cidade vai pensar que você é maluco. Todo mundo na minha cidade já pensa que eu sou louco. Tamara puxou uma de suas tranças e brincou com a ponta, pensativa. Você vai ficar bem quando for para casa nas férias de verão? Cal tirou os olhos do Lincoln. Como assim? Seu pai, disse ela. Ele odeia tanto o magistério, mas você não. Pelo menos eu acho que não odeia. E você vai voltar no próximo ano. Não é isso exatamente que ele não queria? Cal não disse nada. Você vai voltar no ano que vem, não é? Ela se inclinou para a frente, preocupada. Cal? Eu quero, respondeu ele. Quero, mas temo que ele não me deixe. E talvez haja uma razão para ele não deixar. Mas eu não quero saber. Se há algo errado comigo, quero que ela saia e guarde para si. Não há nada de errado com você, exceto que quebrou a perna, disse Tamara, mas ela ainda parecia ansiosa. E que eu sou um exibido, emendou Cal, tentando aliviar o clima.
Tamara lhe jogou um pedaço de líquen, e ficaram conversando um pouco sobre como todos estavam reagindo ao novo status de celebridade de Aaron, inclusive o próprio Aaron. Tamara estava preocupada com ele, mas Cal garantiu a ela que Aaron saberia lidar com tudo. Então Tamara começou a contar como seus pais estavam animados por ela estar no mesmo grupo do Macar, o que era bom porque ela queria que eles se orgulhassem dela, e ruim porque significava que estavam ainda mais preocupados do que o normal que ela se comportasse de maneira exemplar em todos os momentos. E a ideia deles de exemplar nem sempre era igual à da menina. Agora que existe um Macar, o que isso significa para o tratado? Perguntou Cal, pensando no discurso de Rufus e na forma como os membros da Assembleia reagiram a ele na reunião. Nada no momento, respondeu Tamara. Ninguém vai querer fazer um movimento contra o inimigo da morte enquanto Aaron for tão jovem. Bem, quase ninguém. Mas assim que o inimigo souber de sua existência, se é que já não sabe, quem pode dizer o que fará? Depois de alguns minutos de conversa, Tamara olhou o relógio. Aaron já foi há muito tempo, disse ela. Se ele ficar por lá mais tempo, o jantar vai chegar ao fim e ele será pego voltando pelos corredores. Talvez seja melhor eu ir ver como ele está. Certo, disse Cal. Vou com você. Acha uma boa ideia? Tamara ergueu uma sobrancelha, olhando a perna do amigo. Parecia muito ruim, assim envolta em musgo e selada com lama. Cal experimentou mexer os dedos dos pés. Nada doeu. Ele deslizou as pernas pela borda da cama, fazendo o gesso de musgo e lama rachar. Não posso mais ficar aqui deitado. Vou acabar ficando maluco. E minha perna está coçando. Quero tomar um pouco de ar. Ok, mas vamos ter de ir devagar. E se alguma coisa doer, você precisa parar, descansar e depois voltar imediatamente para cá. Cal assentiu e se levantou, apoiando na coluna da cama. Assim que ele se endireitou, o gesso quebrou ao meio e caiu, deixando sua panturrilha nua sob a perna cortada da calça. Esse é um look que combina com você, disse Tamara, dirigindo-se à porta. Cal calçou rapidamente as meias e as botas, que haviam sido deixadas debaixo da cama. Ele prendeu as partes cortadas das calças nas meias para que não ficassem balançando e pegou Miri, deslizando-a pelo cinto. Então seguiu Tamara e deixaram a enfermaria. Os corredores estavam silenciosos, pois os alunos estavam no refeitório. Cal e Tamara tentaram fazer o mínimo de barulho possível enquanto se dirigiam ao portão das missões. Cal não se sentia muito firme. Ambas as pernas doíam um pouco, embora ele não fosse dizer isso a Tamara. Ele achou que sua aparência devia estar muito bizarra, com as calças cortadas do joelho para baixo e o cabelo todo arrepiado, mas, felizmente, não havia ninguém para vê-lo. Eles encontraram o portão das missões e saíram silenciosamente para a escuridão. A noite estava quente e clara, e a lua no céu delineava as árvores e os caminhos ao redor do magistério. Aaron! Chamou Tamara em voz baixa. Aaron, cadê você? Cal se virou, examinando a floresta. Havia algo um pouco sinistro nas árvores, as sombras espessas entre elas, os galhos chacoalhando ao vento. Devastação! Chamou ele. Houve um silêncio, e então Devastação irrompeu de entre as árvores, os olhos cintilantes girando como fogos de artifício. Ele correu até Cal e Tamara, arrastando a guia improvisada atrás de si. Cal ouviu Tamara arquejar. Cadê o Aaron? Perguntou ela. Devastação choramingou e ficou de pé nas patas traseiras, arranhando o ar. Praticamente todo seu corpo vibrava, o pelo arrepiado, as orelhas girando descontroladamente. Ele gania e dançava na direção de Cal, colocando o focinho frio na mão do garoto. Devastação! Cal enfiou os dedos no pescoço do lobo, tentando fazê-lo se acalmar. Você está bem, garoto? Devastação tornou a gemer e se afastou, escapando das mãos de Cal. Então correu em direção à floresta, parou e olhou para trás, para eles. Ele quer que a gente o siga, disse Cal. Você acha que Aaron está ferido? Perguntou Tamara, olhando ao redor freneticamente. Será que um elemental o atacou? Venha, chamou Cal, atravessando o terreno escuro, ignorando a fisgada nas pernas. Devastação, com a certeza de que eles o seguiam, disparou como um tiro, zigue-zagueando entre as árvores.
apenas um borrão marrom ao luar. O mais rápido que podiam, Tamara e Cal os seguiram.